No RFI Convida de hoje, recebo o professor francês de literatura brasileira. Sim. Ele é especialista nas letras do Brasil, do modernismo à poesia contemporânea e fez seu doutorado sobre a obra da poeta carioca Ana Cristina César. Ele já publicou várias obras sobre o Brasil, como Caramuru, um herói brasileiro entre mito e história, e traduziu poemas de Ferreira Goulart, Carlito Azevedo, Adélia Prado, Hilda Hilst e Ana Cristina César, entre outros. Ele também foi editor da revista Info Brasil sobre cultura brasileira durante mais de 20 anos. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Augusto. Como surgiu seu interesse pela literatura brasileira? Pelo Brasil, surgiu porque eu me formei em literatura francesa e eu fui, como cooperante, lecionar na Universidade do Pará, durante 1 ano e meio, e foi uma imersão, e depois nunca mais, digamos, voltei para a França. Regressei e fiquei mergulhado na língua, na literatura, que era meu campo, e na cultura, querendo transmitir e dividir as riquezas do país desse ponto de vista. Você fez seu doutorado sobre a obra da poeta carioca Ana Cristina César, considerada um ícone da poesia marginal brasileira dos anos 70. O que você estudou exatamente? Na verdade, eu cruzei um estudo da obra poética e todos os diálogos que essa poesia propunha com a poesia moderna, o Eliot, o Baudelaire, o Mallarmé, o Whitman. A poesia dela está cheia de referências cifradas, enterradas no texto, e me interessou muito esse trabalho de criação em cima dos outros textos, de intertextualidade, e também a questão que é um pouco um fio condutor da criação poética dela, que é a questão da tradução. Ela foi tradutora, ela brincou com a tradução e fazia exercícios, assim, malabarismos entre criação e tradução. Ela, na verdade, na produção, ela teve uma reflexão muito original sobre essa articulação, criação e tradução. Falando sobre o tema da tradução, você é tradutor de vários poetas brasileiros. A gente sabe que a tradução de poesia é um trabalho também autoral. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na tradução dos poemas de autores brasileiros para o francês? Traduzir primeiro é entender, né? Entender além da língua, de uma compreensão superficial. No caso da Ana Cristina, identificar, por exemplo, os diálogos, esses diálogos, e tudo que é mais ou menos implícito no texto. Claro que o tradutor não tem que tornar explícito o implícito, mas ele tem que ter esse conhecimento, esse domínio. Eu acho que tem uma ideia que a poesia seria mais difícil, né? Mas eu estou agora terminando uma retradução do Guimarães Rosa, e é um grande quebra-cabeça, que dá muito prazer, é muito excitante, na verdade, traduzir Guimarães Rosa, mas é isso. Às vezes a gente não entende completamente. Ele deu muitas pistas nas correspondências com os tradutores contemporâneos dele, mas é isso, recriar na sua própria língua todos as artimanhas que estão no original em português. Agora vamos falar um pouco sobre o seu livro sobre o Caramuru, um nome indígena do Diogo Álvares, um náufrago português do século XVI, que passou a vida entre os índios na costa do Brasil e que facilitou o contato dos primeiros viajantes europeus com esses povos.
Por que esse interesse pela história dele? Então, os colegas me vendo passar do contemporâneo, poesia marginal, Ana Cristina César, para o Caramuru, nem sempre entenderam de imediato assim esse interesse. Eu meio que passava para a literatura colonial, mas o projeto não era isso, e reproduzia mais ou menos o que eu estava buscando na Ana Cristina, na história do Caramuru. O Caramuru como personagem, que foi uma pessoa histórica que, como você lembrou, viveu na Bahia. Não se sabe exatamente como ele chegou lá e tem, enfim, muitas peripécias nessa história, mas ele está na articulação do contato com os índios e o projeto de colonização que vai se estruturar no final da vida dele. Então, ele tem um papel complicado e muito interessante. Mas o que mais me interessava era toda a trajetória, a partir desses elementos escassos que temos sobre a fase histórica, toda a construção que nós chamaríamos de mítica a partir do século XVII e século XVIII, até o poema clássico do Santa Rita Durão, e todos os avatares que também conheceu no no século XIX, XX e até a telenovela sobre o Caramuru. Na verdade, essa história, para resumir em 3 pontos rapidamente, ela coloca a questão da relação, da articulação da literatura com história, porque no século XIX, o Império, em busca de heróis, ele tentou retomar a figura do Caramuru e manda o Varnhagen analisar o que é verdade e o que é falso na história dele. E o Varnhagen tem uma postura completamente positiva, dizendo, não, o mito temos que esquecer. Muito obrigado. Recebemos hoje o professor francês de literatura brasileira, Michel Riodel. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado.